No vídeo de hoje eu vou mostrar a melhor e mais barata mesa que você consegue pôr no seu setup. Desde quando eu postei meu último vídeo de setup minimalista aqui no canal, que inclusive é o mais visualizado, muita gente vem me perguntando a respeito dessa mesa aqui, as dimensões, quanto eu paguei, se eu mandei fazer, em que site eu comprei. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo isso aqui pra vocês. Quem me acompanha já faz um tempo sabe que eu tinha um setup completamente diferente desse aqui. Eu tinha um setup em L, que quando eu mudei para essa cidade que eu tô atualmente, eu não tinha mesa nenhuma para colocar as minhas coisas. Então eu fui atrás de alguma mesa barata para eu conseguir montar um lugarzinho para mim e acabei encontrando duas mesinhas numa loja aqui da minha cidade. Uma mesa branca, simples, e eu acabei comprando duas para poder montar um setup em L, já que ela era pequena, eu teria um maior espaço para eu deixar minhas coisas. A mesa era baratinha, muito fina, eu vou ver se eu acho uma foto, para quem não viu. Dá uma olhada no setup que eu tinha antigamente. E com o tempo ela foi ficando pequena, eu não conseguia colocar muitas coisas. Então eu decidi pesquisar mais a respeito de algumas mesas melhores e maiores para o meu setup. E acabei encontrando essas mesas aqui do estilo industrial e acabei gostando demais. Eu tava procurando alguma mesa que tivesse esse aspecto de madeira na parte de cima e a estrutura mais neutra, no caso preta, e acabei optando pelo estilo industrial. E hoje vou estar falando para vocês a respeito dessa que eu tenho aqui, que muita gente me pergunta. Pesquisando muito a respeito dessas mesas desse tipo, eu acabei encontrando algumas mesas em sites de madeira pronto, né? Mesa pronta, e acabei encontrando uma que era bem grande, do tamanho que eu precisava, porém ela não tinha tanta profundidade e além do preço, ela aparentava ser muito frágil. Se eu não me engano, ela tinha 1,80 ou 1,90 de comprimento, porém, como eu falei, a profundidade dela era pequena, então de forma que eu não teria esse espaço aqui, o espaço amplo, para eu conseguir colocar as minhas coisas aqui na frente, colocar caderno, livro, enfim, eu não teria esse espaço que eu tenho aqui. E pelo preço que eles estavam pedindo, eu acabei pesquisando um pouco mais e vi que se eu mandasse fazer a mesa do jeito que eu quisesse, ela ficaria muito mais barata e muito mais rígida. De forma que eu acabei encontrando um serralheiro na minha cidade, entrei em contato com ele, fiz alguns projetos aqui, um desenho no papel, para mostrar para ele mais ou menos o que eu queria e acabou ficando muito bom o projeto. A estrutura eu mandei ele fazer de metalon, eu vou estar colocando as dimensões todas para vocês aqui na descrição do vídeo. Mas ela tem 75,5 de altura, 75 centímetros e meio de altura, somente a estrutura. E nas mesas que eu tinha pesquisado, já pronta, para comprar pronta, elas não tinham nenhuma estrutura no meio, que passasse no meio do tampo, na parte de baixo. O que com o tempo ela cederia, apoiando o braço aqui para poder utilizar o computador, ela ia acabar cedendo porque é madeira fina e muito frágil. Então eu peguei a estrutura lateral aqui, a estrutura quadrada da mesa industrial e mandei ele adaptar para mim duas vigas aqui no centro para que a mesa ficasse muito mais forte, muito rígida. A estrutura é de metalon pintado de preto fosco. Foi a cor que eu optei. Obviamente que você pode montar do estilo que você quiser. A espessura do metalon, né, a parte da estrutura, eu quem falei pra ele do tamanho que eu queria, então de forma que ficou do jeitinho que eu queria a parte da estrutura. Já na parte do tampo, eu fui atrás de madeira de demolição para ficar com aquela estrutura mais rústica, mas como é madeira mesmo, acabou ficando muito caro. Então de forma que ela ia ficar do tamanho que eu queria, porém ia ficar muito caro. Apesar de ficar bonita, ela ia acabar ficando muito cara pra mim. Ia acabar saindo até mais cara do que essas pente pronta, né? Ela ia ficar muito mais forte, porém ia ficar muito mais cara. E eu pesquisando na internet, acabei encontrando uma forma de melhorar isso aí e acabar entrando num custo que cabia no meu bolso. Acabei optando por uma porta. Essa porta aqui não é aquele estilo de porta vazada, é uma porta de casa normal, tá? Só que ela não é aquele estilo de porta vazado. Ela é inteira, ela é maciça, de madeira. E vendo mais ou menos o tamanho que iria ficar aqui a minha mesa, eu acabei optando nela por 160 centímetros, né? 1,60 m por 80 de profundidade. Então eu mandei cortar aqui, mandei pro serralheiro e vou falar mais pra vocês a respeito da estrutura que eu mandei fazer aqui na parte de baixo. Como eu disse, essa aqui é uma porta, eu não paguei muito caro nessa porta, no final do vídeo eu vou falar pra vocês o valor que eu paguei nessa mesa pronta. Então eu acabei encontrando essa porta aqui muito boa, como vocês podem ver, ela é muito grossa, ela tem 3,5 centímetros de altura, então pra mim casou completamente aqui na mesa, além de ser muito barato. Assim que eu achei a medida da mesa que eu queria aqui, eu mandei cortar e mandei pro meu serralheiro, que apesar dele não trabalhar com madeira, ele acabou abrindo uma exceção, porque já era um conhecido dele. Mandei juntamente com verniz, para ele passar uma camada de verniz aqui na parte de cima da mesa, e ficou com esse aspecto muito bom de madeira aqui na parte de cima. Na verdade, quem bate o olho nem vê que é uma porta, mas eu gostei demais do aspecto que ficou. Ele acabou quebrando um galho para mim aí na parte da madeira, que não era a função dele, obviamente, o cara é um serralheiro. Mas ele acabou fazendo a estrutura e adaptando para mim, parafusando aqui, né, no caso instalando essa madeira aqui.
Na parte de baixo, nos 4 cantos, ela tem uma braçadeirinha, então de forma que ela é parafusada nessas 4 braçadeiras do canto. E no meio eu optei em passar 2 vigas também de metalon, o mesmo material da estrutura, para que ela ficasse bem firme e não cedesse com o tempo. Apesar de ser uma porta de madeira bem rígida, eu optei ainda assim em colocar essa estrutura aqui no meio. Ela também é parafusada, então de forma que a mesa ficou muito firme. Vocês não vão conseguir ver no vídeo, mas a mesa nem mexe. Inclusive a gente trouxe aqui essa mesa para minha casa numa saveiro. Ela veio, obviamente, que não tem como... A gente amarrou do jeito que dava, mas ela nem mexeu. Se fosse alguma outra mesa pronta, alguma dessas MDF, MDP, ela com certeza cederia por conta do movimento. Ela acabaria estragando aí os parafusos, a madeira, enfim. Ela acabaria estragando. Então eu optei por essa dimensão. Obviamente que se você for mandar fazer uma mesa para você desse estilo ou não, você pode cortar, se for fazer com madeira ou com uma porta igual eu fiz aqui, você pode cortar do tamanho que você preferir. A minha estrutura ele já tinha deixado pronta nesse tamanho que eu falei para ele. Ela tem 75,5 cm de altura, somente com a estrutura. Ela tem 79 centímetros de altura total, até aqui onde vocês estão vendo, ela tem 79 centímetros do chão aqui, 1,60 m de comprimento, então é uma mesa muito grande. E eu optei por uma mesa muito profunda, então ela tem 80 centímetros aqui de profundidade. De forma que, como vocês estão vendo aqui, eu consigo utilizar o notebook, sobra muito espaço. Eu posso, se eu for utilizar aqui na frente para um caderno, algum livro, alguma coisa, eu ainda consigo abrir o meu MacBook aqui e utilizar essa mesa. Ela tem muito espaço, então de forma que eu consigo colocar a caixa de som mais para frente se eu quiser, um mousepad muito grande. E eu decidi gravar esse vídeo aqui muito específico sobre essa mesa, nada além disso, porque recebi muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, perguntando dimensão, preço que eu paguei, tamanho, né, da estrutura, o material que foi feita essa estrutura, o que era o tampo, porque como eu falei pra vocês, não dá pra perceber que é uma porta, e isso aqui é uma porta. Paguei muito barato. E como eu falei, pesquisando esse estilo de mesa aqui que eu queria pro meu setup, pra ficar um aspecto mais moderno, mais rústico aqui, com a madeira na parte de cima, não ser aquele branco total, né, pra não ficar uma coisa muito monocromática, eu optei nesse aspecto de madeira aqui. Pesquisando essas mesas na faixa de 900, R$1.000, R$1.100, e como eu falei, muito grande, e é lógico que ela cederia no meio, porque a madeira é muito fina, então de forma que com o tempo apoiando aqui, colocando peso, enfim, carregando para lá e para cá, ela acabaria cedendo. Foi aí que eu tive a ideia de colocar essas vigas aqui na parte de baixo. Essa mesa aqui com mão de obra, já com verniz incluso, mão de obra da madeira que eu precisei cortar na madeireira, né, porque o meu serralheiro não cortaria. Mão de obra do serralheiro, da madeireira, totalizou R$450 mais ou menos. Essa mesa aqui já vai fazer mais ou menos 1 ano e meio que eu tenho ela, e ela segue intacta. Um detalhe que eu tenho para falar para vocês, caso vocês queiram montar uma mesa desse estilo aqui, lembrando que qualquer dúvida vocês podem me perguntar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Ela ficou um cheiro de verniz muito forte no meu quarto. Assim que eu trouxe ela, que ela ficou pronta no serralheiro, a gente trouxe aqui pra minha casa. Na época eu tava no setup do lado aqui, no escritório do lado. Ele ficou com cheiro de verniz muito forte no escritório durante um tempo. Mas com o tempo, você passando um paninho aqui, tirando um pó, ela vai saindo, tá? Ela não descasca, não mancha, não acontece nada. O único detalhe que tem nessa mesa, não sei se vocês vão conseguir ver, é um amassadinho que fez aqui, mas por conta de um suporte que eu tive de monitor, que ele acabou machucando a madeira. Mas nem dá pra ver, como vocês sabem, eu tenho um suporte de pendrive aqui que dá pra camuflar, entre aspas. Mas tirando isso, a mesa tá impecável. Paguei um preço super barato, super indico vocês aí que estão querendo montar uma mesa para o setup de vocês um pouco diferente, sair dessas mesas aí prontas que tem na internet. Eu aconselho demais montar dessa forma aqui, não só dessa forma, mas você baixando aí, pesquisando, pegando uma estrutura da forma que você quiser, pegando o tampo que você quiser, você consegue cortar, pedir para algum serralheiro da tua cidade aí para montar a estrutura para vocês. Como eu falei, essa aqui tem o quadrado da mesa industrial, do estilo industrial, e passa no meio ainda 2 vigas soldadas aqui. A mesa é completamente parafusada, tanto nas braçadeiras dos 4 pontos, quanto de fora a fora nessa viga. Como eu falei, ela tem 3,5 cm de altura, então de forma que qualquer suporte, qualquer mount que vocês forem querer colocar aí, seja para microfone, para iluminação, vai dar muito certo. As vigas, eu deixei um espaço bem grande aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas os meus dedos estão todos para dentro aqui, até chegar na estrutura, então de forma que ela não fica aquela coisa grossa aqui como na lateral. Então cabe qualquer suporte, como vocês sabem eu tenho um aqui, já tive pistão a gás, já coloquei suporte de headset, enfim.
Cabe muita coisa aqui. Eu gostei demais dessa mesa. Se algum dia eu for me desfazer, vou passar para minha mulher, ou se ela não quiser, mas vou montar outra para mim, dessa aqui, porque para mim serviu demais. Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Não tem muito o que falar a respeito dessa mesa aqui. Eu sou completamente apaixonado e muita gente me perguntou. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, tirado todas as dúvidas. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Deixe nos comentários aqui o que vocês acharam dessa mesa aqui. Lembrando, qualquer dúvida também pode me perguntar. Meu Instagram, meu Twitter tá sempre na descrição do vídeo, então não esquece de seguir lá que eu tô sempre postando atualizações para vocês. E o vídeo de hoje foi esse. Até o próximo.